aí, pessoal, mais uma vez falando sobre ferramentas de gestão empresarial e hoje eu vim trazer para vocês a planilha de projeção do comissionamento de vendas. Então, vem aqui comigo. E aí, pessoal, olha só, nos nossos trabalhos de consultoria, em tanto tempo que a gente já andou por aí, e várias empresas adotam vários tipos diferentes de comissionamento, muitos. Eu já vi muitos modelos, muitos bons modelos mais ou menos, modelos que funcionam bem, modelos que não funcionam bem, mas, acima de tudo, o que a gente primeiro precisa pensar e estruturar é uma planilha que consiga nos dar a referência do quanto vai custar esse comissionamento e do quanto vai impactar no salário atual da nossa equipe, né? Então, a gente precisa ter essa reflexão antes mesmo de propor o comissionamento, de fechar a comissão, os valores de comissão, os percentuais. Então, assim, é importante a gente sentar e ter uma ferramenta no qual a gente consiga olhar para a ferramenta e consiga tomar as melhores decisões em relação aos nossos custos, em relação aos nossos repasses, aos nossos funcionários, né? Então, assim, a gente precisa ferramentas para que a gente consiga tomar boas decisões. Então, vem aqui comigo. Então, olha só, esse aqui é o modelo simples da planilha de projeção de comissionamento. Nós aqui na Mamou Consultoria, a gente trabalha com vários outros modelos, alguns modelos mais parrudos, né, que levam em consideração, por exemplo, o comissionamento da equipe, e aí a gente faz a junção aí dos valores relacionados à comissão que é dada à equipe, e outras planilhas a gente tem aqui também, traçando já com o faturamento que a empresa tem agora, com os custos que a empresa tem agora, com o impacto na nossa lucratividade. Então, assim, essa aqui é uma planilha simples da projeção do comissionamento, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos estipular, né, que de repente um vendedor, que de repente um representante da nossa equipe, uma pessoa relacionada aí ao setor comercial ganhe na carteira R$ 1.500, né? Então, esse vai ser o nosso ponto de partida para que a gente entenda, né, os itens relacionados aqui a essa nossa planilha e quem sabe você pode utilizar aí na sua empresa. Algumas empresas, elas cedem também ajuda de custos, né? Às vezes, ao invés de, por exemplo, pegar as notas fiscais das viagens, né, e ter uma prestação de contas em relação a isso, às vezes a empresa paga um valor e isso já cobre todos os custos também do funcionário. Então, assim, para algumas pessoas isso pode ser um diferencial. Então, a gente vai considerar aqui na nossa planilha também, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar aí que uma pessoa ganhe R$ 1.500 e que de repente ganhe R$ 200 de ajuda de custo, né? Dependendo da realidade, tem muita coisa diferente aí, muitos modelos diferentes nesse nosso Brasil inteiro. E aí, olha só, conforme a gente vai setando nos itens da planilha, aqui já vai aparecer qual é o valor da remuneração total, ou seja, qual é o dinheiro que o funcionário vai receber como um todo, e aqui também o aumento percentual sobre o salário setado inicialmente falando aqui, ó. Então, a gente selecionou R$ 1.500. Então, por exemplo, só com a ajuda de custo, a gente tem um acréscimo de 13% em cima desse salário. Isso são coisas que podem até servir de diferencial na hora de você reter os seus talentos, tá bom? Vamos setar uma projeção de vendas aqui por vendedor, como, por exemplo, vamos colocar aqui R$ 30.000, só para a gente começar, né? Então, quando a gente seta aqui R$ 30.000, a gente tem que identificar o quanto de comissão a gente vai pagar para o nosso vendedor, para o nosso representante comercial, para o nosso setor comercial, né? Então, olha só que legal, pessoal. Eu vou deixar essa planilha aqui disponível, né? Vai ficar lá no nosso site, e aí vocês podem ir fazendo essas projeções, como, por exemplo, vamos começar a projeção com 1%. Então, assim, 1% de R$ 30.000 vai dar R$ 300. Isso incorporado ao valor que o funcionário já tem,
ele, por exemplo, nesse caso, já ia ganhar mensalmente R$ 2.000 e aí já tem um aumento de 33%. Beleza, vamos fazer uma outra simulação. Vamos imaginar uma comissão de 2%. Então, olha só, já vai subir para 50% do salário inicial dele. Então, olha só que interessante. Você aí, empresário, você aí, gestor. Então, assim, começa a brincar com essa planilha, né? Tentar identificar qual é o impacto que isso vai dar no salário do funcionário, 3,5%, 2,5%, 2,25%. Nós temos vários modelos, mas o mais importante é que a partir do momento que você seleciona isso, você entenda qual é o impacto no salário do funcionário. Beleza? Essa planilha aqui também pode ajudar na hora que você vai fazer projeções trimestrais, por exemplo. Né? Então, eu gosto muito de fazer essa projeção de vendas por vendedor e também gosto de pensar nessa multiplicação de repente, 3 meses, de ter um bônus trimestral. Então, por exemplo, vamos setar aqui que a meta mensal, né, de vendas, né, de projeção, seja R$ 30.000, mas que no trimestre a gente dê um gásinho a mais e alcance, ao invés de 90 mil, vamos imaginar que a gente vai alcançar R$ 100.000 de vendas no trimestre. Show de bola. Bateu essa meta de R$ 100.000, vamos bonificar também o nosso funcionário. Então, o quanto de bônus no trimestre essa pessoa a gente pode oferecer? Então, de repente, 1%, de repente, 0,5%. Então, olha só, vamos fazer essas sugestões. Vamos começar aqui com 0,5%, por exemplo. Ó. Se a gente pagar, por exemplo, vamos fazer aqui um estudo completo. Vamos imaginar que nessa meta de 30 mil a gente vai pagar 1,5% e na meta de R$ 100.000 no trimestre a gente vai pagar mais 0,5%. Olha só que interessante, pessoal. Um salário que estava em R$ 1.500, com mais R$ 200 de ajuda de custo, vai ter um incremento significativo e que, de repente, a remuneração total desse nosso vendedor ou essa pessoa responsável pelo nosso comercial vai aumentar em 76%. Olha, tá vendo? Então, agora é a hora, empresário, gestor, de olhar para essa planilha e tentar identificar aí na sua empresa qual é a porcentagem ideal, se de repente pode diminuir um pouquinho, se de repente pode aumentar um pouquinho no trimestre. Então, esse vai e vem dos números, essa planilha aqui já está prontinha para oferecer esses dados para vocês, tá bom? Eu coloquei mais 2 itens aqui para deixar esse nosso estudo mais avançado, né? Então, olha só, a gente pode fazer os cálculos aqui de qual é o custo que nós teremos com essas comissões, né? De acordo com os meses, né? Vamos setar aqui um e-mail para ficar mais próximo, né? Do que normalmente acontece. Então, por exemplo, um salário de R$ 1.500, ajuda de custo de 200, uma projeção de vendas de 30 mil, 100 mil trimestral, nós teremos uma projeção do custo de comissão mais bônus mensal de R$ 616 e alguns centavos. Então, isso o empresário já tem que parar para pensar se, de repente, realmente vale a pena ter esse custo, se, de repente, a gente tem margem, né, para aumentar um pouquinho o nosso custo e fazer com que o funcionário, de repente, se motive um pouquinho mais, se, de repente, a gente joga uma meta trimestral um pouquinho mais apertada para, de repente, motivar um pouquinho mais o funcionário, como, por exemplo, vamos fazer essas simulações, R$ 100.000, olha. R$ 100.000 já vai aumentar um pouquinho, 110 mil, desculpa, R$ 110.000 já vai aumentar um pouquinho nessa mesma porcentagem o valor do nosso custo, ou seja, vale a pena a gente investir no nosso funcionário. E também um outro estudo interessantíssimo que a gente tem que definir olha só, minha gente, a partir do momento que a gente seta aqui os 30 mil enquanto meta mensal, né, enquanto projeção mensal, para que o nosso vendedor alcance, olha só que questão interessante. A gente também pode fazer o cálculo do quanto esse pagamento, esse custo que a gente vai ter, né, oferecendo comissão, mais bônus para os nossos representantes comerciais e setor comercial como um todo, olha só, esse valor aqui, por exemplo, de
633 vai impactar em 2% da nossa meta mensal de vendas. Então, você, empresário, precisa identificar se isso vai ficar muito pesado, se não vai, se de repente você pode investir um pouquinho mais, e ao invés de só ter 2%, mas de repente pode subir um pouquinho mais, para, né, ceder um pouquinho mais o funcionário, reter um pouquinho mais esse talento, dentre outras possibilidades que a sua empresa precisa oferecer para a tua equipe. Mas, basicamente, essa ferramenta ela te mostra cenários. Ela força o empresário, força o gestor, né, os líderes de equipe, a entenderem dos números relacionados ao comissionamento, no qual a gente senta e aí vai criando esses cenários até achar os números ideais para oferecer para a nossa equipe comercial. Tá bom? Pessoal, essa planilha vai ficar disponível, vou deixar o link aqui, vou deixar o link lá no nosso site também. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, se vocês quiserem até perguntar coisas mais aprofundadas, de que maneira a gente pode melhorar essa nossa planilha, só deixa uma mensagem para a gente, deixa seu comentário nas nossas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tá bom? Pessoal, boa projeção aí na estruturação do seu comissionamento e boas vendas. É isso aí.